Atualização sobre a novela Paquetá no Flamengo. Flamengo próximo de anunciar o jogador. Flamengo e Vasco no Maracanã. Escalações, tudo mais sobre os bastidores. Bora pro vídeo. Muito boa tarde, gente boa. É hoje, Flamengo e Vasco, é o primeiro clássico do Campeonato Carioca, 9h30 da noite. Vasco já tinha estreado, né, o time principal na primeira rodada e hoje o Flamengo vai começar a colocar a rapaziada para jogar, porque o time está na lanterna do campeonato. Trata-se de uma emergência. Lívia Laranjeira tem notícias dos dois times pra gente. Tudo bem, pessoal? Flamengo e Vasco se enfrentam hoje à noite aqui no Maracanã, a reabertura do estádio, depois do gramado passar por manutenção entre o fim da última temporada e o começo de 2026. O Flamengo mudou o planejamento e vai estrear o elenco principal nesse clássico. A decisão ocorreu depois de uma reunião ontem à tarde no Ninho do Urubu, que teve as presenças do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, do diretor de futebol José Boto e do técnico Felipe Luiz. A princípio, o Flamengo ainda iria para esse jogo com o time sub-20. Só que os resultados ruins nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca alteraram a rota. O Flamengo só somou 1 ponto em 3 partidas até agora e corre, inclusive, o risco de ter que disputar o quadrangular final. Por isso, o elenco principal foi chamado. Felipe Luiz ainda vai decidir quem entra em campo, com base também nas condições físicas de cada jogador. A gente está imaginando aí uma mescla, com alguns jogadores titulares, alguns reservas e quem sabe até garotos do sub-20 em campo contra o Vasco. Vasco que também vem com força máxima. O Fernando Diniz poupou os titulares no jogo contra o Nova Iguaçu, mas agora volta com esses jogadores. O desfalque é o atacante Ryan. Ryan tem conversas avançadas para defender o Bournemouth da Inglaterra. O atacante já aceitou a proposta dos ingleses e agora Vasco e o clube e o Bournemouth debatem os termos finais para essa transferência. O Vasco entende que fez o possível para segurar o Ryan. Ryan teve conversas nos últimos dias com o Pedrinho, com o Felipe, com o próprio Fernando Diniz, mas o jogador quer deixar o clube de São Januário. Vasco não vai fazer força para segurá-lo, tem uma relação ótima com o jogador, então está debatendo com o Bournemouth essa saída. Por isso, o Ryan já não joga hoje, porque já tem esse acordo muito encaminhado, essas negociações muito avançadas. Eu volto com vocês. Valeu, Lívia. Não importa a situação, se é Flamengo e Vasco, tem que jogar com um time forte, é ou não é? Portal especializado na cobertura do West Ham afirma que Lucas Paquetá está perto do Flamengo, que as próximas 24 horas podem acabar resolvendo aí essa questão, né, da vinda do Lucas Paquetá para o Flamengo. Olha que top, espetacular, hein? Olha aí, Hammers News, novidades, né, notícias dos Hammers, né, que é o apelido deles lá, né? West Ham to sell Lucas Paquetá in the next 24 hours after new meeting with Nuno, ou seja, depois de uma nova reunião com o técnico Nuno, o West Ham decide vender Lucas Paquetá nas próximas 24 horas ao Flamengo. Olha aí, ó, as negociações por Lucas Paquetá chegaram a um estágio decisivo. O Planeta do Futebol traduziu a matéria deles aí. Após nova reunião presencial com o técnico Nuno Espírito Santo no centro de treinamentos de Rush Green, fontes afirmam que o West Ham deve oficializar a venda do meia nas próximas 24 horas. Diante da postura irredutível do atleta, os Hammers admitem que não há clima para sua permanência e se aproximam de um acordo final com o Flamengo, com o rubro-negro. Tá chegando a hora. Só vem Paquetá no Flamengo. É isso aí, Free Paquetá. O Vasco é o clássico que a gente vai ter na noite desta quarta-feira. Amanhã, a partir das 9h30, a bola rola. Vocês vão poder acompanhar esse jogo junto com a gente. Agora, deixa eu dizer para vocês uma coisa. O Flamengo, que a gente tanto vinha discutindo, que estava usando seus jogadores da equipe sub-20, mudou completamente a estratégia. E segundo a apuração dos nossos setoristas do GE. Globo, a galera que sabe absolutamente tudo do Flamengo, a notícia é a seguinte: a equipe principal vai a campo. E a gente está falando de titulares, Mansur, porque num primeiro momento, quando a gente fala em equipe principal, a gente pensa, boa, será que ele vai usar alguns reservas? Será que ele vai colocar uma equipe mesclada?
principal, mas mesclada. Mas não, o que os nossos colegas apuram e trazem de informação é que o Flamengo deve ir com força máxima. O que tu acha disso, Mansur? Bom, vamos ver a escalação amanhã, né? Assim, o comunicado... A se confirmar, então. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se isso acontecer... Isso. O comunicado do clube é de elenco profissional, elenco principal. O elenco principal você pode... Não, eu não creio que todos os jogadores estejam igualmente prontos para competir no momento. Esses campinhos aqui, só para vocês entenderem, eles são os campinhos que os setoristas de cada clube do GE. Globo passaram pra gente, já com apurações e informações que eles têm. Aqui você tem o Flamengo... Com força total. Flamengo de final de Libertadores. Isso. Aqui, né? É isso aí. Enfim, eu acho que claramente o Flamengo fez um planejamento, imaginou que o time sub-20 fosse o suficiente para garantir a não necessidade de jogar o quadrangular do rebaixamento, se viu numa situação que é uma armadilha do regulamento, que acho que é algo que os clubes poderiam ter até atentado para isso antes, na hora que foi apresentado a eles na reunião de Conselho Arbitral de Federação. Acho que aconteceram armadilhas em alguns estaduais pelo Brasil, de federações reagindo a esse momento de redução dos campeonatos. Isso é importante, isso é grave, é ruim você quase sequestrar um clube e obrigá-lo a colocar força máxima antes da hora para evitar um grande constrangimento ou um maior congestionamento ainda do calendário. Enfim, acho que o Flamengo tenta uma solução de emergência para evitar que o dano seja ainda maior. Ele ter 6 jogos de um quadrangular contra o rebaixamento, além de ser algo absolutamente constrangedor você participar desse tipo de disputa. Pois é, Alex. Teve que mudar a rota, né? Nitidamente a gente vê que a equipe sub-20 não correspondeu como o clube esperava, porque eu acho que sim, teve uma expectativa de que esses garotos eles conseguissem ter resultados suficientemente bons justamente para isso, para não ter que disputar o quadrangular o time parecido do rebaixamento. Com esse terminou o ano empatando 3-3 com o Mirassol em Mirassol. Pois é, exatamente. Então essa expectativa existia em cima desses garotos. Mas isso não aconteceu. Bom, teve uma mudança de rota agora, embora talvez essa não fosse a ideia nem do Felipe Luiz, que estava treinando o time principal. Não era. Ele vai ter que colocar esses jogadores em campo, a ver até, inclusive, se ele vai estar à beira do gramado, né? Com ele. É com ele, né? A princípio é tudo com ele. Então, assim, isso é algo que faz parte de uma coisa totalmente natural. Não tem o resultado esperado, faz uma mudança de rota, recalcula, né? Como pode chegar de forma mais tranquila onde se quer no campeonato estadual. Mas é isso. Agora, a equipe principal vai ter que entrar em campo e vai ter que, num clássico, já corresponder. Ainda sem aquele trabalho, né, que gostaria, com aquela pré-temporada, com bastante tempo de treinamento, a equipe principal chega com pressão. Porque você vai jogar contra uma equipe que já está mais jogada, né? O Vasco ele se programou diferente, já começou a colocar seu time antes. Então, inclusive os titulares. Isso daí. Naturalmente, para o jogo, ritmo de jogo, reflexos de jogo, sustentação física, mental de jogo, o Vasco está um pouquinho na frente nesse sentido. Quer dizer que o Vasco é favorito? Não, O Flamengo também ele só vai para campo com esses jogadores porque eles demonstraram, acho que no dia a dia, e eles têm controle disso, que eles podem estar. Se alguém tivesse minimamente abaixo, ele não ia colocar, né? Nesse sentido, até porque o Flamengo tem vários jogadores para colocar, mais experientes e mais jovens, né? Então ele pode fazer um time forte. Antecipa-se um pouco isso, mas o planejamento do Flamengo eu não vejo como errado. O resultado poderia acontecer o que aconteceu, infelizmente, faz parte. Tanto que o Sub-20 ele ficou treinando especificamente para esse momento. Não veio o resultado como pode acontecer. Não antecipa tanto aquilo que eles tinham que fazer, mas eles deviam ter alguma margem de, no mínimo, sabendo desse clássico, dependendo do que acontecesse, para eles virem, mas, ao mesmo tempo, antecipa algo. Né? O que eles vieram fazendo e acumulando de carga até agora, que é aquela... As notícias são de que, inclusive, a primeira semana de trabalho, a semana passada, foi de muitos treinos em 2 períodos. Ou seja, uma carga muito forte, que isso acaba pesando na hora de você competir, né? E assim, e a enrascada permanece, porque, primeiro, você colocar o time principal, pode ser o campeão da Libertadores, com todo o poderio do Flamengo, mas a garantia que você vai ganhar um clássico não existe. Não existe garantia que você vai ganhar de ninguém. Futebol, muito menos um clássico contra o Vasco do outro lado, com jogadores importantes. Embora o Vasco hoje, como clube, esteja no momento mais frágil que o Flamengo e o Vasco empataram os seus confrontos no Campeonato Brasileiro passado. Você não tem garantia que vai ganhar. E o Flamengo já jogou 3 jogos. Dos 3 que restam, são 2 clássicos, Vasco e Fluminense. E um jogo contra o Sampaio Corrêa. Então, você pode entrar com o time titular, que está sem jogo,
eventualmente perder o jogo e o drama continuar, né? E tem esse lado bom, a princípio, pro Flamengo, que ele já vai começar com o jogo, visando também Corinthians. É isso que eu ia perguntar para vocês. O quanto pode ser importante já colocar esses principais jogadores do elenco para rodar, para pegar ritmo de jogo, pensando na Supercopa contra o Corinthians? É agora, gente, dia 1º de fevereiro, já tem jogo, já tem decisão. O ponto que eu achava um pouco mais arriscado do planejamento do Flamengo era, no início se falava no jogo do Fluminense, que é o último antes do São Paulo, como o jogo em que alguns titulares apareceriam. Depois passou a ser o jogo com o São Paulo primeiro. Eu achava um pouco arriscado, no principal campeonato do país, o Campeonato Brasileiro, você estrear com um time que não tinha jogo. Aí me parecia um pouco uma certa dose de risco. Acho importante ter algum jogo. Agora, o que a gente tem dificuldade de medir, porque assim, a gente não detém todas as informações de fisiologia, de preparação física, é qual o tamanho do dano nessa antecipação de trabalho. Esses jogadores vão jogar esse jogo com o Vasco, vão repetir no fim de semana com o Fluminense, se precisar vão repetir contra o Sampaio Corrêa. Como é que vai ser essa administração? É isso que a gente... as próximas rodadas vão dizer. Mas daqui a pouco eles jogam 2 clássicos, os 2 que tem, Vasco e Fluminense, já se livra desse risco do quadrangular? Se ganhar, obviamente, né? Tô pensando no que o Flamengo tá pensando. Se livra dessa disputa do quadrangular e aí volta, de repente, a gurizada lá pro jogo contra o Sampaio Corrêa e São Paulo. Eu acho que a curto prazo, ele não pode ser que ele não perca nada. Porque, né, o prazo é bem curto. Lógico que você pega uma carga de jogo amanhã para jogar domingo. São 4 dias quando você tá bem fisicamente, beleza. Só que quando você vem realmente uma pré-temporada é outra coisa. São 5 jogadores para trocar. Então você tem mais ou menos a base de que cada um vai fazer nesse jogo e o que cada um, de repente, eu vou poder trocar. Depende do que o jogo se desenha. Né? Às vezes eu vou ter o domínio do jogo ou não, vou sofrer mais ou vou sofrer menos nesse jogo. Se o Flamengo vem e joga e perde esse jogo, segue na pressão, mesmo correndo atrás com a parte física e com tudo. Então já não é um início de ano fácil, mas era o que tinha. Né? Não tinha como fugir muito disso por causa da programação. Isso ali na frente ele vai poder ocasionar só se um jogo desse ele já te traz lesão. Tem risco? Lógico que tem. Quando você está bem fisicamente voando, você já tem esse risco. Imagina num jogo desse, porque o corpo ainda não está habituado a produzir tantos movimentos em alta intensidade por tanto tempo. E ainda mais contra um adversário que ele vai te exigir também. Você não vai fazer um amistoso, né? Então, realmente pode ajudar, sim, pensando contra o Corinthians, pode, porque vai soltar também um pouco mais. Apesar de o treinamento hoje, a gente já fala há muito tempo, treina em 2 períodos, não quer dizer que ele acumula muita carga para ser muito denso. Eu precisar de 3 dias para recuperar, não é nem isso. Mas, ao mesmo tempo, eu faço um trabalho técnico forte. Mais específico isso, também. Posso fazer algo de academia, de coisa assim, de funcional, ou eu posso fazer algo tático, que é mais lento, mais tranquilo, mas também criar produtividade. Antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A questão é a seguinte, o Flamengo teve que antecipar a volta dos titulares por causa do planejamento. Eu acho que o planejamento não foi errado, o culpado foi que a base estava muito despreparada. Essa base do Flamengo está muito fraca, tem muitas outras bases aí do futebol nacional que conseguem revelar todo ano 2, 3 jogadores, só o Flamengo tá com essa dificuldade toda aí. Então, muito mal essa base despreparada e o Flamengo não conseguiu pelo menos fazer 4 pontos para pelo menos ficar acima da classificação ali de rebaixamento, né? Que vai ter que jogar aquele quadrangular, por isso que motivou o Felipe Luiz, Bapi e Boto a voltar, a forçar essa volta do time principal. E questão do Paquetá, falta poucos detalhes aí para ajustar para a questão do Paquetá ser um novo reforço do Flamengo. Isso é questão de tempo mesmo. A questão de valores está na base dos 42 milhões de euros. Vai ficar nessa casa aí, se eu não me engano, 35 milhões de euros fixo, mais 7 milhões de euros em bônus por títulos e metas de jogos, né? Então, o Flamengo muito próximo de anunciar Lucas Paquetá para ser o grande reforço dessa temporada de 2026. Para mim, chega e joga, jogador titular do time, provavelmente vai jogar pelo lado direito, como um meia direito, né? Não um ponta direito como o Plata faz, mas como um meia pela direita, como o Gerson fazia quando jogava pelo Flamengo. Então o Flamengo se reforçando muito bem, pontualmente, falta só um atacante para fechar essa lacuna aí, e o Flamengo tem dois times
para poder disputar todas as competições nesse ano de 2026. Mas deixa na descrição, nação, quem vocês contratariam para fechar esse ataque aí? Forçaria um pouco mais para tentar o Caio Jorge ou tentaria buscar um outro atacante na metade do ano, já que a janela agora é mais difícil de trazer jogador europeu, né, para o futebol brasileiro, principalmente os brasileiros que estão lá, né, que é os que o Flamengo se interessou, como Cauã Elias, Marcos Leonardo, esses jogadores que têm potencial. Mas deixe nos comentários qual nome você traria para esse ataque do Mengão. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!